Olá, está começando mais um programa Questão de Saúde. O assunto de hoje é homeopatia. Para falar comigo sobre esse assunto, eu estou aqui com a Geslainer França. Ela é homeopata e também pediatra. Muito obrigada pela sua participação, Geslainer. Eu que agradeço. Então, Geslainer, vamos começar explicando o que é a homeopatia. Bom, a homeopatia é uma especialidade médica, como outra qualquer, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina brasileiro, e é uma especialidade que trata a pessoa de uma maneira diferente, vai tratar a pessoa como um todo, e ela trata com remédios mais suaves que a medicina tradicional. Então, ela vai tratar desde problemas comportamentais, emocionais, até o lado físico. Então, é uma coisa bem ampla. A pessoa, quando vem para a homeopatia, eu vou ter que fazer uma história dela, desde a personalidade dela até o aspecto da doença física, do problema que ela tiver. Quando a pessoa vem te procurar porque ela tem algum problema, quais são os sintomas que tu costuma observar para fazer um diagnóstico dessa pessoa? Bom, é uma consulta médica normal, mas assim, vai ter a parte de maior abrangência, que é a história que a gente precisa fazer para poder achar o remédio homeopático, que eu vou individualizar um remédio para a pessoa de acordo com o todo dela. Então, o todo dela eu levo em consideração fatores, como eu disse antes, de temperamento, de personalidade, do sono dela, do apetite, da sede. Também posso me estender para suor, como é que ela reage ao clima, como é que ela reage às situações da vida, até a nível emocional, e também as reações que ela tem de acordo com o problema que ela tem físico, eu posso ver como é que ela reage às situações do ambiente ou da vida dela para poder achar o remédio e individualizar o remédio. Então, não é qualquer remédio que eu vou dar, como uma pessoa, por exemplo, vem com uma gastrite. Eu não vou tratar essa gastrite com o mesmo remédio em toda a pessoa. Vai ter que passar por essa individualização de medicamento para poder tratar essa pessoa adequadamente. E esse remédio, ele é sempre fabricado? Sim, ele é feito em Caxias ou nas outras cidades, nas farmácias homeopáticas que manipulam o remédio. É prescrição, é prescrito em receituário médico e daí a farmácia faz aquilo que a gente solicita que seja feito. E de que materiais, eu não sei se eu posso dizer assim, é feito esse remédio? De que medicamento? Como é que ele é feito? Bom, o remédio homeopático, ele vem dos 3 reinos da natureza, muito do mineral, mais ainda do vegetal e alguns do reino animal. Também, hoje em dia, tem substâncias feitas a partir de medicamentos comuns, mas não é o mais usado. A gente fica em mais ou menos 70% a 80% nos remédios de origem vegetal e dos remédios de origem mineral em segundo plano. São dali que são feitos. E qual que é a diferença de fazer um tratamento homeopático e usar este remédio de origem animal, de origem vegetal? Ele é menos prejudicial para o corpo? Como é que funciona ele no corpo? Ele é mais suave. A prescrição da homeopatia visa estabilizar a pessoa como um todo, né? E se a pessoa é estável, está equilibrada desde o seu aspecto emocional ao físico, essa pessoa tem saúde. O que a gente busca? A saúde. A saúde é um aspecto desde o estado de temperamento, personalidade, a como ela reage ao meio ambiente, como é que ela vai trabalhar, como é que ela desempenha suas atividades no dia a dia, como é que ela dorme, se o sono é bom ou não, o emocional dela, como é que reage, até a reação física. Então, eu vou escolher um remédio, não interessa qual é o reino da natureza que ele venha, mas é aquele remédio que vai abarcar a maior parte dos sintomas que essa pessoa apresenta para mim durante a consulta, durante a história que eu faço com ela para poder achar essa medicação para ela. E um tratamento homeopático,
ele é mais demorado, ele é mais rápido, ele é a longo prazo? Como é que funciona? Bom, geralmente as pessoas que querem se tratar com homeopatia, elas já vêm largando a medicina tradicional ou dizendo que não querem mais, né? Porque daí fica assim, ou vai se tratar de um jeito ou vai se tratar de outro. Mas tem situações que dá para fazer um meio a meio sem problema. Quanto à duração do tratamento, as pessoas que querem homeopatia para si, elas continuam a vida inteira com a homeopatia. Se, por exemplo, eu vou tratar uma pessoa de insônia ou uma criança que não aprende, que é um sintoma em homeopatia na área mental, esse tratamento vai ser longo, porque ele vai ter que mexer na estrutura de uma personalidade que não é uma coisa fácil, não é de um dia para o outro. Diferente se a pessoa vem com uma doença aguda, por exemplo, uma amigdalite ou uma gripe forte, o tratamento vai ser bem mais rápido porque ela vai reagir mais rapidamente. Então, tem outro aspecto também. Toda doença que a pessoa tem há muito tempo na vida, ela só vai embora há muito tempo. Então, asmáticos que têm asma desde criança e aparecem aqui com 30, 40 anos de idade, essas pessoas vão ter um período de tratamento bem prolongado, mas para elas vai ser vantagem, porque elas vão vendo que gradativamente elas vão tendo pequenas melhoras. Diferente de uma criança que vem com asma há meio ano, essa criança é mais fácil de tratar, porque a doença persistiu no corpo há menos tempo. Então seria muito mais interessante começar o tratamento na infância. Quanto mais cedo, melhor. O tratamento pode ser começado com a mãe da criança, tratando a grávida. A criança geralmente nasce com mais saúde, claro, a não ser que tenha um fator genético ali que a gente não conheça, mas vai ser uma criança geralmente mais saudável do que a população em geral. E continuar o tratamento da criança a partir do nascimento dela. E eu mesma conheço várias pessoas que disseram que ficaram curadas de rinites, de alergias, porque fizeram o tratamento com a homeopatia. É possível ficar curada totalmente de uma doença com este tratamento? Dependendo da doença, como tu dissesse, uma rinite, uma alergia, uma asma, realmente a homeopatia é o grande campo de ação. A gente tem muito a oferecer porque ali evolui geralmente para cura, em 99,9%, salvo, claro, aquela pessoa que tem uma doença que está muito, já progrediu muito, já teve muitos tratamentos anteriores, muitos anos, por exemplo, se eu pegar uma pessoa de 70 anos que tem asma toda a vida, eu não vou conseguir curar essa pessoa. Ela vai, talvez, passar por um processo de amenização. Mas criança é o grande campo, né? A asma da criança ou melhora 90% ou geralmente vai embora. Então, a homeopatia, ela faz uma prevenção das doenças muito importante. Onde a medicina tradicional não consegue tratar muitas vezes, a homeopatia consegue. Mas, claro, todo caso tem que ser analisado. Por exemplo, um adulto que vem com insuficiência renal, que tem problema de insuficiência cardíaca, essa pessoa não vai mais responder à homeopatia como deveria. Tudo tem um limite e o limite da homeopatia é, nesses casos, essas doenças já com uma lesão em algum órgão, como o rim, como o coração, ou uma pessoa que tem um enfisema, né, pulmonar muito sério, ali realmente eu aconselho que continue com a medicina tradicional, que vai ser melhor para ela. E qualquer doença pode ser tratada com homeopatia ou tem alguma restrição? Justamente nesses casos de doença muito avançada, câncer, por exemplo, né? São doenças que daí a pessoa já não consegue mais responder aquilo que a homeopatia precisa de um corpo mais saudável para responder, ou doenças neurológicas mais avançadas também ali não vai dar. Então o ideal é pegar a pessoa assim com pouco tratamento, com uma doença começando e com poucos sinais de deterioração daquela doença. Esse é realmente é a pessoa que mais vai responder à homeopatia, que mais vai se beneficiar com ela. Falaste agora da pessoa que tem pouco tratamento. Eu poderia dizer que uma pessoa que tomou muito remédio para alguma coisa
não vai responder muito bem, ela vai vir prejudicada fisicamente, emocionalmente por causa de outros tratamentos? Eu não vou dizer que houve prejuízo, porque existe a maneira tradicional de se tratar, né? Por exemplo, tu vai pegar uma pessoa com uma artrite reumatoide grande que teve que há 20, 30 anos que começar a tomar remédios cada vez mais fortes por causa dessa artrite. Ela não está prejudicada, ela apenas se tratou conforme outros parâmetros. Mas se esse tratamento ficou muito tempo com ela, no corpo dela, agindo, ali realmente vai ser difícil que a homeopatia consiga agir. Não é de total impossibilidade, mas é uma restrição muito grande que vai sofrer no tratamento. Geralmente essas pessoas não respondem tão bem ou respondem muito pouco, não vão conseguir parar com a outra medicação, o que prejudicaria daí estar com o corpo mais livre para conseguir fazer a homeopatia. Então a gente tem que ver isso aí, tem que respeitar a dor da pessoa, o corpo, a doença, se é uma doença avançada, realmente daí não seria mais suscetível a um tratamento com a homeopatia. E tem alguma contraindicação? Não, a homeopatia não vai ter contraindicação, só vai ter, como nós falamos há pouco, situações onde ela não vai conseguir mais agir. Né? Então o grande campo dela são pessoas novas, mesmo adultos jovens ou adolescentes, crianças, quanto mais cedo melhor. Essas pessoas, se começar a tratar cedo na vida, elas vão ter uma saúde melhor e mais tarde na vida vão ter um organismo mais estável para tudo, vão aguentar melhor, por exemplo, as nossas condições climáticas, se vão gripar, não vão gripar tão forte. Né? E vão ser pessoas com uma idade mais avançada, geralmente elas vão tender a ter mais saúde do que as outras. Se vão usar remédios, por exemplo, para pressão, vão tender a usar menos remédios do que a população em geral. Mas isso daí acompanhando toda a vida com a homeopatia sempre. Exatamente. Que é a vantagem que eu vejo. Então a pessoa pode ter diversos médicos, mas continuar sempre com a homeopatia, com o tratamento, mesmo que tome outros remédios, né? Sim, exatamente. Por exemplo, se uma pessoa precisa de um cardiologista, ela vai consultar no cardiologista, mas vai manter o tratamento que eu vou recomendar. Né? Ou ela vai para um neurologista ou para um gastroenterologista, fazer as duas coisas juntos, né? Se forem necessárias. Eu acho que falar isso é super importante, porque muitas vezes as pessoas acham que quando você começa o tratamento com homeopatia, precisa largar todos os outros, e aí elas ficam um pouco inseguras, né? Eu digo assim, se puder, se tiver remédios que eu vejo, que eu posso suspender para essa pessoa, que não vai causar malefício, nem piora da doença que ela tenha, eu vou ou fazer uma retirada gradual ou vou suspender eles. Agora, se eu vejo que são medicamentos necessários, que não tem como ficar sem, ela não tem como ficar sem. Então, ela vai continuar com aqueles remédios e eu vou dar mais a homeopatia. E tem alguma dica que você gostaria de dar para as pessoas, para elas terem até uma vida mais saudável, para que elas se interessem pelo tratamento com homeopatia, para que elas venham até o seu consultório? Sim. Olha, é assim, é querer se tratar de uma outra forma, né? Ver a saúde de uma outra forma que não só os medicamentos tradicionais. E aquela coisa, ter uma boa alimentação, ter uma vida saudável, se possível conviver com a natureza um pouquinho, que aqui em Caxias é difícil quando começa a esfriar, né? Mas, enfim, mesmo que não tenha tudo isso, ler, se informar do que é, se gostar, se achar que é uma maneira boa para si, daí é só tratar a pessoa, daí não tem problema. Respeitando sempre a opinião da pessoa sobre si mesma e o que ela acha que seria bom ou não para si. Exatamente. E é o grande lema, né? E se a pessoa tem dúvida, começar devagarinho também e depois... Eu quando vem comigo, eu vou dar a explicação básica, né? Porque ou vai começar a tratar de uma forma adequada, o devagarinho, na verdade, talvez não existiria, assim. Ou entra no tratamento e adere, ou pensa mais um pouco, ou resolve que não. Enfim, daí vai ser de acordo com a vontade da pessoa, respeitando o livre-arbítrio dela.
Ok, então, muito obrigada, doutora Gislaine. E eu que agradeço a oportunidade. Achei que foi muito esclarecedor, muitas pessoas têm dúvida ainda sobre esse assunto, como eu tinha dúvidas também. Certo. Este foi o Questão de Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos no próximo programa.